Agora só ficam aqueles que têm mais de 9 anos, né? Então você pode abrir a Bíblia em Atos capítulo 1, capítulo 1, versículo de número 8. Nós estamos falando já há 12 domingos sobre missões, a obra que Jesus quer que façamos. E esse versículo fala da descida do Espírito Santo, da promessa do Senhor, antes de ser assunto aos céus. Jesus estava momentos antes de ser assunto aos céus. Você vai ver aqui o versículo seguinte, ele já começa a ascender. Mas ele diz para a igreja: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Esse versículo fala profundamente sobre o que nós vamos pregar e o que temos pregado nesses 12 domingos, essas 12 mensagens que Deus tem nos dado a respeito desse assunto, a obra que Jesus quer que façamos. A obra que Jesus quer que façamos é que sejamos suas testemunhas. Então nós precisamos testemunhar de quem habita em nós, de quem nós somos. A verdadeira igreja é aquela que se preocupa com o próximo. Jesus morreu, se entregou por causa de você, de mim, por causa do homem, do ser humano. Missões, na realidade, é a expressão da nossa preocupação com o próximo. Nós precisamos olhar os perdidos com olhar de misericórdia. Por isso Deus enviou o seu Espírito sobre a igreja para capacitá-la nesta tarefa tão importante que é a divulgação do Evangelho. Por isso que ele disse: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. É para este fim que o Espírito do Senhor desceu sobre a igreja, o nosso testemunho. Por onde você andar, fala para o teu irmão, por onde você andar, meu irmão? Testemunho. Aleluia. Aleluia. Que você seja uma testemunha viva. Amém, Jesus. Do que Deus fez na tua vida. Amém, Jesus. Através do nosso testemunho, o Evangelho é anunciado. Não adianta você pregar sem testemunho. As pessoas vão olhar para você e falar: o que é isso? Você está falando, mas não está vivendo. As pessoas vão debochar de você. A pior coisa é quando um crente de mentira tenta pregar a verdade. O crente de mentira querendo pregar a verdade. Ele fala da verdade, mas não vive a verdade. Então nós precisamos testemunhar, porque essa é a melhor maneira de pregarmos o Evangelho. Hoje nós vamos falar da necessidade da unção para a realização da obra de Deus. Eu queria que você fosse até o Salmo 23. É um salmo muito conhecido. Salmo de número 23. Esse salmo fala sobre a unção e a obra, né? Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Que salmo lindo, né? Amém. Muitos têm em casa esse salmo aberto, aquela página amarelada, né? Mas esse salmo precisa ser vivenciado, precisa ser vivido. E a pergunta é: nós estamos vivendo este salmo? O Senhor é meu pastor.
Senhor é o meu pastor. Você pode falar isso para você? O Senhor é o meu pastor. Será que Ele é o seu pastor? Nada me faltará. É o complemento dessa frase. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu me lembro de uma vez que eu preguei sobre esse salmo, e essa frase, nada me faltará. Nada falta na vida do crente. Tem de tudo. Tem luta, tem angústia, tem dificuldades, tem momentos de dificuldades. Esse salmo fala, ainda que eu ande pelo caminho, pelo vale da sombra da morte. Meu Deus do céu. Se este salmo não nos pertence, nós devemos parar de citá-lo e esquecê-lo. Muitos citam este salmo simplesmente como algo bonito de ser falado. Mas este salmo nos fala de coisas preciosas, como também nos fala o Salmo 92, que nós temos falado até o dia de hoje. Nós estamos, como eu disse, vivendo este salmo, e eu quero lhe lembrar de algumas verdades que esse salmo fala. Ele é o teu pastor hoje, agora, neste momento. Ele unge a tua cabeça agora, com óleo, e faz o teu cálice transbordar. São princípios de Deus, porque a palavra dele é viva. Então, Ele é o teu pastor em todos os momentos da sua vida. Aleluia. Você precisa entender isso. O teu cálice pode estar até pela metade. Mas se ele está pela metade hoje, irás receber uma nova porção desta unção, para que fiques tão cheio que irá transbordar. Jesus tem sido o seu pastor. São perguntas simples. Meu Deus do céu, pastor, todo dia você fica nesse púlpito aí perguntando essas coisas. Mas ele tem sido o teu pastor. Na hora da tua luta, tu clama por quem? Quem é o teu socorro? Quem é o teu ajudador? Quem é o teu Deus? Quem é o teu Senhor? Ele tem sido o teu pastor? Repita essa pergunta. Se ele tem sido o teu pastor, abra a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quando você está cheio da unção do Espírito, você está transbordando. E é por esse motivo que você consegue ser uma testemunha corajosa do Evangelho. Ser testemunha do Evangelho precisa ter coragem. Precisamos ter coragem. E quem está cheio da unção está transbordando. O poder de Deus, as manifestações sobrenaturais de Deus, os grandes milagres do Senhor são operados, realizados no meio de um povo cheio do Espírito, transbordante do óleo do Espírito Santo. Você não vai querer milagre fora dessas condições. Deus não opera na incredulidade. Deus não opera na desobediência. Deus não opera dessa forma. A fé é o que nos liga ao Senhor. É o que nos liga ao milagre. Deus opera através dos seus filhos que se encontram transbordando do Espírito Santo. Mas muitos se escandalizam com as maravilhas de Deus. Existem problemas tremendos para serem administrados pela liderança da igreja com relação aos dons espirituais. E muitos não querem administrar. Preferem uma igreja, vamos dizer assim, entre aspas, calma. Sem problemas para administrar na área dos dons. Por isso, tantas igrejas frias, paradas, sem óleo, sem manifestação do sobrenatural de Deus, simplesmente porque não querem administrar os futuros problemas que com certeza surgirão. Tipo, vamos dar um exemplo aqui, isto não é de Deus. Meu irmão, toda vez
que uma igreja tradicional é avivada, ela racha. Porque deveria ser motivo de alegria, o Espírito Santo se moveu. Deveria ser ao contrário, mas ela racha. Ou não concordo com esse tipo de manifestação. Eu vim de uma igreja que uma vez pela manhã, culto da manhã, o pastor estava nos avisos. Acabou o louvor, ele estava nos avisos. Veio um tsunami de Deus. Veio um tsunami de Deus. E varreu toda a igreja. Devia ter umas 2.500 pessoas na igreja, perto disso. E aquele tsunami veio do púlpito e fez assim. Todos caíram. Nós nunca tínhamos visto isso, eu nunca tinha visto isso. Quem caiu com câncer se levantou sem câncer. Quem caiu com demônio se levantou liberto. Quem caiu que não era batizado no Espírito Santo foi batizado no Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Foi uma manifestação tão poderosa. A pastora estava lá nesse dia. Foi uma manifestação tão poderosa que a igreja queria se levantar e não conseguia. O peso, quando nós cantamos, o peso da glória de Deus, eu já senti esse peso. Eu queria me levantar e não conseguia. Olhar para o irmão que estava do lado, cair do meu lado, a gente rindo, porque é uma alegria. E, meu irmão, é algo impressionante. Aquele mais duro, irmão. Meu irmão, você olhava e via irmãos duros na queda, caídos, falando em mistério. Glória a Deus. E eu queria me levantar e não conseguia o peso da glória de Deus. Aí de noite souberam que aconteceu isso de manhã, né? Não tem que acontecer de noite de novo, porque senão eu não acredito. Estou merda da vida. Isso é conversa da turma da manhã. Meu Deus do céu. Eu não concordo com esse tipo de manifestação. Deus não precisa derrubar a igreja toda. Meu irmão, aquelas cadeiras tipo cinema, o barulho ensurdecedor. Imagina todo mundo caindo. Você imagina a igreja, aqui somos 200 e pouco, 200. Todo mundo de pé, você cai em cima das cadeiras. Passou, levou. A glória levou. Aquele barulho ensurdece, as pessoas caindo lá no chão, entre as cadeiras, não quer nem saber, glória a Deus, aleluia, meu irmão, glória de Deus. Não me pergunte por quê. Eu sei que todo mundo se levantou, meu irmão, glorificando a Deus. E quem não era batizado, estava batizado. Quem estava carregando uma doença ficou curado. Meu irmão, foi um derramar de Deus, um varrer de Deus. Deus varreu o seu povo, Deus limpou o seu povo, Deus curou o seu povo. Mas muitos não querem esse tipo de manifestação. Preferem aquele culto padrão. Vem à igreja e vai. Religiosidade. Mas quando Deus está no controle, meu irmão, ele movimenta do jeito que ele quer. Eu nunca vi nada, né? Muitas pessoas dizem, eu nunca vi nada igual a isso em toda a minha vida de crente. Porque eu nunca tive experiências com Deus. Você vê que cada irmão conta uma experiência pessoal. Cada um vai vir aqui e vai contar uma experiência pessoal. O Anderson conta uma, a Fernanda conta outra, a pastora Cecil conta outra. Teve um dia que eu estava em cima na minha casa, que tem 2 andares, e a minha esposa estava embaixo, ela foi arrebatada, e quando voltou, ela aqui, foi o trono de Deus. Eu falei, trono de Deus? É porque você começa. Aí quando ela começou a me descrever o trono de Deus com 1 mês e pouco de convertido, há 2 meses, ela nunca tinha lido sobre isso, nunca tinha ouvido nada sobre isso. Quando ela descreveu o trono de Deus, eu falei, Jesus, Apocalipse 4.
Eu falei, realmente ela foi lá. Deus quer dar experiências tremendas a nós. Porque para você fazer a obra, você precisa ter história mesmo. Você precisa ter argumentos. Você precisa ter, testemunhos. Você precisa ter, histórico na tua história de crente. Deus nos fala isto através do profeta Abacuque. Abacuque 1. Vamos lá em Abacuque. Tem isso na Bíblia? Tem sim. Um pouquinho antes de Sofonias. Tem Sofonias na Bíblia? Tem. Um pouquinho depois de Naum. Eu devia ser o profeta na 2. Porque depois de Naum é na 2. Mas não, é Abacuque, tá? Abacuque 1:5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for. Meu irmão, Deus quer realizar coisas que as pessoas vão duvidar. Mas olha, estou nem aí. Eu quero ter a experiência com Deus. O que os outros vão pensar, o que eu vou fazer? É a minha história com Deus. Cada um de nós tem uma história com Deus. A irmã disse que não dormia 2 dias por causa desse sonho. É história com Deus, né? O Wagner já me contou várias aí, né, Wagner? Histórias com Deus. Cada um tem uma história para contar. Quando Deus começa a operar maravilhosamente no meio do seu povo, surgem os Tomés. Com as suas incredulidades. Você lembra de Tomé? Jesus apareceu. Jesus ressuscitou. Conta outra, meu. Eu tenho que tocar lá no dedão dele, lá no onde o cravo entrou. Eu tenho que tocar no pé dele. Eu tenho que tocar no lado dele. Senão eu não acredito. Poxa, meus irmãos, as mulheres que estavam com ele, os irmãos apóstolos que andaram com Jesus, falaram para ele que Jesus apareceu. Mas ele não acreditou. Quando Jesus aparece, Jesus já manda logo ele, bota aqui teu dedo. E aí que se quebrantou, né? Tem pessoas que quando vão ter uma experiência com Deus, a experiência é profunda mesmo. É em cima daquele argumento que ele usou, é que Jesus chega e se apresenta. Coloca aqui a mão. Coloca o teu dedo aqui, ó. Aqui. Aqui. Coloca aqui. Aí, ó. Bota a mão. Senhor meu e Deus meu. Quanto mais incrédulo o crente se torna, a experiência que ele vai ter com Deus é mais profunda. Porque Deus vai manifestar em cima da incredulidade dele. Aleluia. Aleluia. Outros atribuem a obra de Deus ao diabo. Isso é muito perigoso. Não atribua a obra de Deus ao diabo. Porque isso é pecar contra o Espírito Santo. É você colocar para o diabo o crédito de uma obra que Deus fez. Outros tantos dizem que é da carne. Quando Deus se manifestou lá na igreja, que eu me converti dessa forma, nós começamos a orar as pessoas, e as pessoas caíam no poder de Deus. E caíam, como foi da primeira vez, caíam batizadas no Espírito Santo, caíam libertas, caíam curadas. Mas aí, o tempo foi passando e as pessoas já não caíam mais. Por quê? Talvez a consagração da igreja diminuiu. Porque Deus não muda. O que aconteceu? As pessoas agora tocavam na pessoa e empurravam. A pessoa caía na base do empurrão. Aí as pessoas diziam, é carne. É da carne. Essa é da carne. E eu vi muita gente sendo empurrada. Vi muita gente sendo empurrada. E é muito triste.
Porque Deus tem que trabalhar dessa maneira. Deus trabalha do jeito que Ele quer. Ele quer derrubar, Ele derruba. Quem Ele quer ficar em pé. Deus quer fazer a obra na tua vida, Ele vai fazer de qualquer maneira. Deitado em pé, ou sentado. É verdade? Deus faz a obra. E tem gente que diz que é fanatismo. Aquela igreja ali é uma igreja de fanáticos. Entra lá, meu irmão. É Shibalá, é Shibalá, é Shibalá. Mas é a língua que Deus me deu. Eu não vou nunca ter vergonha de falar a língua que Deus me deu. Aleluia. Você pode dizer para o irmão, não tenha vergonha de falar em mistério com a língua que Deus te deu. Aleluia. Eu já contei várias vezes que um irmão da igreja, que ele era baleiro da igreja, ele levantava a mão assim, bala, 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 só falava bala. Ele foi batizado no Espírito Santo e recebeu a língua de bala. Aleluia. Glória a Deus. Bala, 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 bala. Os irmãos era dele. Cara alto, forte. Eles colocavam assim, onde está a irmã ali, terceira, quarta, quinta cadeira, fileira, ele se colocava, levantava a mão assim, bala, bala, bala. Meu Deus, ele falava alto a beça, parecia Jesus. O baleiro está funcionando o olho. O pessoal ficava, né? Ele não tinha vergonha. Foi o que Deus me deu. O outro ficava, ali canta, ali canta, ali canta, ali canta. Meu Deus do céu, é o que Deus deu a ele. O outro, Shibalá, Shibalá, o que Deus deu a ele. Meu irmão, o que Deus te deu, meu irmão, abre a boca e fala. Aleluia. A interpretação, Deus dará. Deus vai usar alguém para interpretar ou até a tua própria vida, em nome de Jesus. Mas há um povo que está transbordando do Espírito, cheio do óleo do Espírito, que glorifica o nome do Senhor. Esse povo é o povo que está aqui reunido. Amém? Hoje, se quiseres receber de Deus um renovo, levanta a tua mão e começa a glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Os críticos, meus irmãos, os críticos, os incrédulos, os murmuradores, os Tomés da vida agem assim, pois não conhecem a palavra de Deus. Tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus e não acreditam. Não acreditam. Em determinado momento da minha história de vida, de ministério, uma irmãzinha estava dirigindo louvor, eu me encontrei com ela até essa semana passada. Ela disse assim, hoje vocês vão ver o meu poder. Você imagina um negócio desse? Haja vento, começou a ventar. Você imagina aqui dentro, haja vento, começar a ventar. Os olhos foram crescendo. Não era olho grande não, é de ver a grandeza de Deus. Deus faz o que Ele quer. Deus dá ordem aos seus anjos para fazer vento. Amém, Jesus. Aleluia. Os anjos deviam estar correndo naquela congregação, ó, e o vento começou a rodar. Começou a ventar naquela congregação. Eu falei, Jesus, que é isso? Eu nunca vi isso. Mas eu sei que a tua palavra, porque eu conheço a tua palavra diz que tu dá ordem aos anjos para fazer vento. Mas quem não conhece a palavra vai duvidar. Por isso a importância de você conhecer a palavra de Deus, para você poder compreender os mistérios de Deus, o mover de Deus. Vamos ver esse mover na vida de Estevão. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Somente até aqui. Cheio de fé e do Espírito Santo. Em primeiro lugar, a fé na palavra de Deus. Você tem fé em quê? Você tem que acreditar, você tem que acreditar na palavra. Em segundo lugar, cheio do Espírito. Em Colossenses capítulo 3, versículo muito conhecido nosso, mas nós vamos lá. Colossenses 3, versículo de número 17. E tudo que fizerdes, seja em palavra ou seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Em tudo que fizerdes, palavra e ação. Guarda isso no teu coração, palavra e ação.
Palavra e ação. É assim que funciona a obra de Deus. Precisamos ser cheios da palavra e cheios do Espírito. O conhecimento da palavra nos torna crentes no poder, na manifestação e no milagre de Deus. Em primeiro lugar, a palavra. Em segundo lugar, o Espírito. É por isso que muitos não conseguem compreender o que se passa em suas vidas e acabam deixando de servir a Deus, ao Deus vivo, para ficarem abatidos, atribulados e perplexos com tudo que está ocorrendo em suas vidas. Tem pessoas que param de fazer a obra porque a pressão começou a ser sentida por ele. Quando vier pressão na tua vida, é sinal de que você está no caminho certo. Aleluia. Glória a Deus. A pior coisa para o crente é quando nada se opõe à vida dele. Sinal de que ele está agradando o inimigo. Mas quando você agrada a Deus, o poder da morte se manifesta contra a tua vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Louvado seja o nome de Jesus. Versículos 7. Olha só o que Deus fala nesse texto. Aleluia. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. Por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus. Amém. E nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Vamos ver esse texto. O diabo é quem induz o homem ao pecado, e o salário do pecado é a morte. O diabo age contra as coisas de Deus. Quem é de Deus? Levante a mão e glorifique. O diabo age contra as coisas de Deus. Aleluia. E você é de Deus. Aleluia. Então o diabo age contra a tua vida. É por isso que o diabo, o poder da morte, age contra os filhos de Deus, para que a vida abundante não flua de nós. Tem uma vida que quer sair, que precisa sair, é o nosso testemunho. Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos testemunhas de Jesus. O apóstolo Paulo nos fala em um tesouro que está localizado em um vaso de barro, sensível e frágil. Fala assim, eu sou esse vaso de barro. Esse tesouro é o óleo, é a unção, é o poder de Deus, é a presença do Espírito Santo, é o milagre, é a cura, igreja, é a libertação, é a salvação, que está em poder de cada filho de Deus. Então, se tu tem alguém que está precisando de libertação, a libertação está em você para ele. Tem alguém doente, a cura está em você para ele. Mas para você fazer esta obra, meu irmão, o diabo se levanta, porque tu vai mexer com o filho dele, vai mexer com alguém que ele domina. O poder da morte se levanta contra o crente, mas esse poder vem contra a nossa vida porque ele quer evitar que a vida flua de nós. Você pode dizer, na minha vida é a vida de Deus. Aleluia! Em tudo somos atribulados. O diabo quer de todas as formas atribular a nossa vida, tumultuar, perplexos, perseguidos, abatidos, levando sempre o morrer de Jesus em nosso corpo, neste vaso de barro. Mas o apóstolo Paulo nos fala
porém não angustiados. Angústia é um demônio, é um espírito, que nós não devemos permitir que ele se instale na nossa história, na nossa vida. Amém, Jesus. Não desanimados, tem espíritos de desânimo, que deixa o crente, paradão. Vamos, hoje não. Vamos, agora não. Vamos, não dá. Está ameaçando chuva. Vamos, está ameaçando sol. Vamos, está ameaçando vento. Vamos, meu Deus, está tempo que vai de ameaça. Nós precisamos tomar atitudes. Não desamparados. Meu irmão, o Senhor é o nosso escudo, é a nossa porta. Cantamos isso hoje. Aleluia. Cantamos hoje, o louvor foi toda a palavra. Não deixa os demônios colocarem sentimentos no teu coração de desamparo. Amém, Jesus. A palavra diz, Jesus diz para nós, não te desampararei. Aleluia. Glória a Deus. Não te desampararei. Não deixa o diabo dizer que tu é um desamparado. Nada. O Senhor é o meu amparo. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha fortaleza. É a minha rocha. É o meu escudo. Aleluia. Glória a Deus. Fale a palavra. Vença ele com a palavra. Jesus afastou o diabo com a palavra. Mas o que o crente começa a falar? Jesus me desamparou, não posso estar vivendo isso. Para que servir a Deus? Para que? Meu Deus do céu. Levanta nessa noite, pisa na cabeça dessa serpente e toma uma posição de crente cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus. Muda a posição, sai de baixo e vai para cima. É a posição que Deus te colocou. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Não destruídos. Às vezes a gente brinca. Assistiu, sempre fala. Assim está o diabo. Quando tu sentir na tua vida destruição, destruído está o diabo. Eu não. O Senhor está edificando a minha. O Senhor, fala, o Senhor está edificando a minha história. Oh, aleluia! Aleluia. Novo tempo Deus tem para mim. Amém, Jesus. Um novo tempo Deus tem para nós. Mas a manifestação da vida de Jesus sempre presente em nossas vidas. O Senhor está trabalhando. Você pode dizer para o teu irmão, o Senhor está trabalhando na tua vida, na tua história. História da minha história. Aleluia! Amém, Jesus. Lembre-se de Estevão, a sua volta à morte. Mas ali estava a vida brotando. A morte sobre Estevão. Mas a vida brotando de Estevão. Saindo aquela vida para alcançar os Saulos da vida, os perseguidores do Evangelho. Quanto mais pressão, mais vida sai. Aleluia. Mais Saulos serão salvos. Mais vidas serão atingidas. Lembre-se sempre disso, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Aleluia. A obra de Deus é feita com o nosso corpo. Não adianta você dizer, Espírito, vai lá para a igreja, que hoje eu não estou afim. O Espírito não vai vir. Não. Porque está batida, vai à igreja, se renova. Ela não sai. Quem tem que se levantar, quem tem que se vestir, quem tem que caminhar até a casa do Senhor, ouvir de carro, ouvir de ônibus, ouvir, se dirigir à casa do Senhor. Sim, somos nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. A obra de Deus é feita com o nosso corpo. Você pode falar para o teu irmão, você quer ver milagre? Você quer ver milagre? Esteja presente na obra de Deus. Na obra de Deus. Aleluia. A tua presença é fundamental para o milagre. Amém, Jesus. A tua presença é fundamental para o milagre. Amém, Jesus.
É por isso que o óleo desce sobre a nossa cabeça, porque só assim alcançará todo o nosso corpo. Ninguém toma banho de chuveirinho no pé, não vai nunca molhar a cabeça, só a cabeça do dedão, a cabeça do dedinho. Vem de cima a unção, ela desce e toma conta do teu corpo. Nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus. É por causa de Jesus que o mundo espiritual se levanta contra a tua vida. E você deve glorificar a Deus por isso, porque é por causa de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem quer fazer a obra de Deus, quem quer fazer a vontade de Deus, sofrerá ataques da morte. Os professores do Casados para Sempre, os professores do Paz para Toda a Vida, os alunos que estão fazendo Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida, os irmãos que estão fazendo do Centro, pergunta para eles se é fácil, se é mole. Todo sábado de manhã deve dar um problema qualquer, dor de barriga, não sei o que lá, mas papai, meu Deus do céu, repreende em nome de Jesus e parte para a aula. Amém, Jesus. E parte para a tua turma. Repreende em nome de Jesus. Deus nos deu autoridade e poder, porque nós precisamos alcançar a muitos que estão entre os mortos. O diabo sabe que se ele conseguisse me calar, não realizando este trabalho, muitos não seriam edificados, muitos não receberiam a salvação. Tudo começou porque eu disse eis-me aqui, porque eu disse amém. Eu vou encarar, eu vou enfrentar juntamente com a minha família. E você hoje está aqui. Aleluia. Muitos são filhos daqui. Amém. Outros vieram de outros lugares. E muitos saíram daqui para ocuparem outros lugares. É sim, Jesus. Mas o registro dele está aqui, ó, MJCP. Amém, Jesus. Foi porque alguém disse sim. Você quer ver milagre? Você quer ver salvação? Você quer ver libertação? Quer ver cura? Quer ver famílias? Começa a dizer sim para Deus. Aleluia. Começa a dizer sim para a obra de Deus. Aleluia. O chamado de Deus. Os milagres de Deus não ocorreriam. E assim o seu império, o império de Satanás, não seria atingido. Me lembro lá no início, o Sérgio está ali atrás com a Patrícia. Lá no início, 1994, é quando eu conheci o Sérgio. Posso contar, né, Sérgio? Que é público, você já contou várias vezes. O Sérgio virou, foi lá em casa. A obra de Deus estava acontecendo lá em casa ainda, não tinha isso aqui. A igreja não era aqui. E o Sérgio chega, também não conhecia o Evangelho, começou a engatinhar no Evangelho, começou a caminhar no Evangelho. Ele com a família, Mariana era pequenininha, Paulinho nem sabia. Nem sabia. E eu perguntei ao Sérgio, e aí? Conversa com ela. Não consigo. Eu tenho que conversar com o meu advogado, conversar com o advogado dela, conversar com ela. Eles não conseguiam se falar. Hoje estou sentadinho ali. Na recepção. Aleluia. Glória a Deus. Tudo porque eu disse um dia, juntamente com a minha família, nós vamos fazer a obra que o Senhor quer. Aleluia. Glória a Deus. Você entendeu a profundidade disso? Ali o pastor Fernando já contou várias vezes o seu testemunho. Se eu tivesse me negado a fazer a obra de Deus, que seria hoje dele? Porque Deus tem planos para cada um nessa terra. Amém, Jesus. Quando você se fecha para Deus, muitas vidas deixarão de conhecer o Senhor e a libertação e a cura e o milagre, e deixarão de conhecer o céu, ter acesso ao céu. Porque
Você disse simplesmente: não, Senhor, envia outro. A obra era contigo. A obra era contigo. A obra era contigo. Você pode dizer com o teu irmão que está do teu lado: a obra era contigo. A obra era contigo. Deus tem grandes coisas para a tua vida, meu irmão. Aleluia. Eu criei, por isso é que falei. Hoje nós cremos, por isso nós falamos. Aleluia. Você está entendendo a dimensão do que é uma vida quando diz sim para Deus, quando ele crê e fala? Ele gera uma multidão. Ele gera uma multidão. Uma multidão. Deus tem uma multidão para a tua vida, para o teu ministério. Você hoje pode falar: pastor, para de falar bobagem. Meu irmão, quando eu poderia imaginar que esse ministério um dia teria igreja na Bolívia? Teria igreja em Bacaxá? Desejo no coração de uma família que está lá em Fortaleza querendo que o ministério vá para lá. Como foi falado hoje de manhã. Eu nem comentei a fuga do Anderson, mas vou depois comentar. A igreja vai fazer um corredor polonês aqui, todo mundo dá castanha nele. Você vai desanuviar um pouquinho. Olha ele. Eu só disse que ia ali e voltaria. Aleluia. Eu pensei muito como eu vou fazer o sepultamento do Anderson. Todo mundo pensando que morreu. Como é que eu vou fazer o sepultamento? Eu não vou ter coragem, não vou ter estrutura para isso. E foi na hora do meu almoço. Estou almoçando. Podia ter tido um AVC. Podia ter tido um piripaque. Mas, graças a Deus, a Nancy de lá da Bolívia: pastor, daqui a pouquinho ele aparece. Aí tu estava com ele? Estava passeando em Fortaleza, pastora? Meu Deus do céu, ela disse: daqui a pouquinho ele aparece. Mas nós vamos orar, mas daqui a pouquinho ele aparece. Deus aquietou o coração dela. Aí teve irmão que leu a notícia e disse: em vez de 3 horas, 3 dias. Se ele demora um pouquinho mais, ele fala 3 anos. Meu Deus do céu! Complicado. Mas eu criei, por isso eu falei. Comecei a pregar. Começamos a orar, começamos a estruturar a igreja, começamos a pregar. As minhas primeiras ovelhas, meu Deus do céu, Deus deu a elas muita paciência, porque eu não pregava nada. Não pregava nada. Não conseguia, era difícil para mim. Muito difícil, mas Deus foi me dando graça. Deus foi me dando os colaboradores, Deus foi botando pessoas do meu lado para me ajudar, a cooperar. Se você crê nessa palavra poderosa, fale dela. Fale dela. Para que muitos venham a receber a vida e a vitória, a salvação, o conhecimento do que cada um de nós temos em nossas vidas. Lembre-se, você tem um tesouro dentro deste vaso. Este vaso é você. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem,
mas nas que não se veem, ou se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Você olha para aquela família, olhava para o céu e falava, oh, eu me lembro que em 1995, julho de 1995, aqui tinha um paraquedas, estavam fazendo o muro da igreja, tinha um paraquedas, e ali embaixo, ali onde era o estacionamento, um monte de barraquinha da Pepsi. Nós conseguimos umas barraquinhas, ficamos ali, e na porta, onde está lá aquele portão da garagem, ali, naquela porta, a Patrícia aceitou Jesus. Está vendo? Na calçada. E as coisas começaram a mudar na vida daquela família. Aquela família morava de aluguel, comprou um apartamento. Não é verdade, Serginho? A gente já está chorando. Deus começa a mudar a história da nossa vida. Aí depois daquele apartamento lá na Gabinal, ele veio morar aqui pertinho da igreja. Disse, não, pastor, eu quero morar perto da igreja. Tá bom, veio morar aqui perto da igreja. Aí ele morou num apartamento muito bom ali. Não, isso tudo próprio já, hein? Não, eu quero uma casa, eu quero lavar meu carro. Eu quero ter uma mangueira com uma grama. Eu quero lavar meu carro. E comprou uma casa. Eu digo, glória a Deus. Dia da inauguração estávamos nós lá. Eu ri, por isso é que eu falei. Meu irmão, é assim que funciona. E todos nós estamos assim, estamos crescendo. Estamos fazendo a obra acontecer e Deus é o nosso amparo. Deus é aquele que nos sustenta, é aquele que nos abençoa, é aquele que supre as nossas necessidades. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, quando chamou Josué, falou com ele, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por onde você andar, igreja, o Senhor é contigo. Aleluia! Aleluia! Cada um de nós precisa acreditar nesta mensagem que Deus deu a Josué. Nós precisamos da unção para fazermos a obra de Deus. A igreja sem a unção é uma igreja parada, é uma igreja sem movimento e sem vida. A unção do Senhor é o combustível de Deus para a igreja. Se você estiver sem unção, vazio, você não poderá realizar aquilo que Deus quer e deseja que a sua igreja realize na vida do homem, na vida do ser humano. Deus quer curar. Quantas curas eu vi nesse lugar? Quantos milagres? Deus quer libertar. Quantas libertações eu vi neste lugar? Tudo porque eu disse sim um dia. Deus quer salvar. Quantas salvações, quantos batismos nós fazemos? Deus quer operar maravilhas através da sua vida, da sua igreja. Mas a unção deve ser acompanhada da sabedoria e do conhecimento da palavra de Deus. A característica do crente equilibrado, do crente segundo o padrão determinado pelo Senhor, está estabelecido lá em Mateus 22, 29. Quando Jesus responde, ele diz assim, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. São as duas formas que podemos errar. Jesus diz que o crente pode errar dessas duas maneiras. Em primeiro lugar, não conhecendo as Escrituras. As Escrituras devem ser para serem estudadas pela igreja. E não conhecendo o poder de Deus é a segunda maneira em que o crente pode errar. Não adianta você dizer, eu conheço a Bíblia, mas não conhece o poder de Deus. Você precisa ser um crente equilibrado. Quando o crente se encontra de um dos lados desta balança, deste equilíbrio, ele se torna um crente fanático ou um crente formal, descompromissado com a unção ou com o poder de Deus, ou com o poder de Deus. Tanto um como o outro estão errados. Conhecimento e poder, sabedoria e unção, palavras e sinais, profecia e prodígios. Esses são os sinais da vida do crente. Atos capítulo 4.
Vamos lá rapidinho, nós estamos chegando no final, tá, amados? Atos 4, 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Está vendo? Importam as ameaças. Importa é que Deus venha e conceda aos seus servos a capacidade para anunciar com toda a intrepidez a sua palavra. E diz assim: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Agora, Senhor, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Do lado da balança. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios. O outro lado da balança. Uma balança. Quem já foi à feira sabe, conhece aquela balancinha. Ali tu bota aqueles pesos ali de já 1,5 kg. Você tem que acreditar. Tá? Ainda bota assim mais um chuchu. Esse aqui é de quebra. Quebra nada, tem ali. Meu Deus do céu. Tu pega aquilo ali, vai pesar, tem 1,2 kg. O que vai fazer? Estamos na feira. Balança enganosa. Não é verdade? Mas é aquele tipo de balança. Imagina aquele tipo de balança. O equilíbrio, o crente equilibrado é o crente que conhece a palavra e conhece também o poder de Deus. Amém, Jesus. Conheça o poder de Deus, igreja. Aleluia. O Senhor nos deu a sua palavra e o seu poder. Eu não posso somente escolher um ou outro. Eu preciso dos dois para não errar. Você pode levantar sua mão direita e diga como um guerreiro de Jesus: Senhor, eu creio na tua palavra. Senhor, eu creio na tua unção. Senhor, eu não quero errar. Eu preciso da tua palavra e do teu poder. Aleluia! Tendo eles orado, tremeu o lugar e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Deus nesta noite quer fazer este lugar tremer, igreja. Tudo vai depender da tua oração. O que queres que eu te faça, diz o Senhor nesta noite, perguntou aquele cego, o cego de Jericó. E Jesus não muda. Ele hoje está aqui através do seu Espírito e nos faz a mesma pergunta: o que queres que eu te faça? Hoje é noite de milagres, noite de curas. Eu vou convidar o louvor. Noite do sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus se manifestar na sua vida. Deseja a melhor parte. E a melhor parte é exatamente esta: a manifestação da glória de Deus. Eu vou te pedir para que você fique de pé. Aleluia.